Você sabe como não estudar? Esse vídeo não é exatamente como não estudar, mas é para trazer os resultados de uma pesquisa que foi feita em 2013 e que mostra que distintas maneiras de estudar trazem distintos resultados. E algumas dessas maneiras são mais efetivas do que outras. Então, gente, o ato de estudar, ele é super pessoal, né? Varia de acordo com a idade, de acordo com o nível de escolaridade. Se a pessoa está numa escola pública, particular, numa universidade pública, numa universidade particular, se é área de exatas, se é área de humanas, é algo muito específico. Portanto, esse vídeo, ele não tem o intuito de dizer que você está estudando de forma errada ou que o que você faz não é correto, mas para poder apresentar alternativas, de repente, para você trocar a maneira como você estuda, a maneira como você assimila conteúdos, ou de repente complementar, associar distintas técnicas e conseguir um melhor resultado. Em 2013, o Sage Journal, que divulga artigos científicos, publicou um artigo feito por diversos pesquisadores e estudiosos em que estudaram num grupo de controle várias formas de estudo. Então eles analisaram o grupo que só leu, o grupo que só grifou, o grupo que leu e grifou e o nível de assimilação desses conteúdos nesses grupos de controle. E hoje eu trago alguns dos resultados dessa pesquisa. Inclusive, se você quiser ter acesso ao link total, ao PDF, tem um link aqui embaixo, tá? A gente colocou direto. Você pode entrar, você vai ler o artigo, você pode baixar o PDF e aí ter acesso a todos os dados da pesquisa, que eu não vou ficar trazendo, que senão fica chato e ninguém merece, né? Desse de blá blá blá, vamos começar a falar de fato, uma a uma, essas técnicas que aparecem nesse artigo. Grifar. Se você é o tarado das canetas coloridas, se você gosta de comprar caneta rosa, azul, roxa, laranja, lilás, neon, preta, aí o teu livro fica aquela coisa toda colorida, né? Que se abre assim, qualquer um que olha o teu livro, nossa, que pessoa estudiosa, e na verdade desespero, né? Tipo assim, amarelo é coisas importantes, o verde é coisas muito importantes, o azul é aquela coisa imprescindível que você não pode esquecer. Aí você olha a sua página, Isis, por gentileza, coloque aqui uma imagem. Isis, vocês conhecem a Isis de outros canais, não é verdade? Isis, coloque aqui, por favor, nessa parte aqui, a imagem de um livro todo grifado de amarelo. Tipo isso. Teu livro fica assim, né? Ou todo colorido, mas todo completo. Então, segundo esse artigo, o ato de grifar não é tão eficiente como a gente imagina. Isso porque requer pouquíssimo esforço nosso. Você tem acesso àquela informação, você acha aquela informação importante porque você está com foco na leitura e você sublinha. E ponto. Motivo pelo qual, para ele ser mais eficiente, você precisa retornar o que você grifou e ler repetidamente. E aí, gente, vira decoreba. E se você está querendo aprender um conteúdo para poder passar numa prova, tudo bem, vai, dependendo do conteúdo, admite-se uma decoreba, porque é uma utilização muito objetiva daquele conteúdo. Mas se você pretende assimilá-lo, porque você vai utilizar em outras áreas do saber, ou porque aquele conteúdo é basilar para outros conteúdos de uma mesma disciplina, simplesmente grifar não assegura que ele vai ficar com você, que você vai reter aquele conteúdo. Então, grifar, pode usar? Pode, mas não coloque todas as suas esperanças nele, porque, né, não é tudo isso não, tá, amigo? Aí vai ter gente que vai falar assim, tá, mas se eu sublinhei é porque eu fiz uma leitura com atenção, então eu despendi foco, eu despendi presença naquele momento que eu estou fazendo aquele sublinhado. É verdade. E isso garante que você vai assimilar alguma coisa. Você está apenas alertando o seu cérebro sobre isso. Resumo. Resumir, eu acho que é uma da forma mais intuitiva de estudo. Eu acho que todo mundo que já estudou alguma vez na vida, tentou pegar aquele livro, aquele texto, enfim, aquele conjunto de ideias, independente da disciplina, e resumir. É uma forma intuitiva de estudo, sempre. A primeira coisa que a gente faz, inclusive nós professores, ensinamos isso para os nossos alunos. Pega o livro, lê o livro e resume. Então, esse estudo, ele provou que os resumos são eficientes, mas para provas escritas, provas que você tem que desenvolver, e não prova de múltipla escolha, chamadas objetivas. E a coisa tem lógica, pensa comigo. Quando você faz um resumo, você está escrevendo, você está elaborando a sua argumentação mediante um texto base ou um conjunto de textos e conhecimentos básicos. Você lê aquilo tudo e você vai enxugando, tentando deixar a informação mais minimalista, né, resumida, ficou redundante, mas enfim, possível. E aí, quando você pega uma prova objetiva, ou melhor, uma prova discursiva, existe uma pergunta. E aí você, para desenvolver aquele raciocínio, obrigatoriamente, no momento que você escreve, você aciona no seu cérebro as conexões que você fez no momento em que realizava esse resumo. Então, o conhecimento aparece. Na questão objetiva, isso não ocorre. A resposta já está lá. Então, não raro, e com certeza, se você é professor e está assistindo esse vídeo, ou se você é aluno, e é aquele de, e eu tenho vários, ai meu Deus, professor, eu não me dou bem na prova múltipla escolha, poxa, por que a senhora não bota só questão discursiva? Eu sei tudo, eu boto tudo que eu sei na prova discursiva. Se você é esse aluno, ou se você é professor, e com certeza você já ouviu seu aluno falar isso
para você, é exatamente isso. Na prova objetiva, a resposta já está lá. Então, todo o conhecimento que ele vai rememorar, que ele vai trazer dessas conexões que ele fez cerebrais no momento do resumo, não vão aparecer. Ele tem que ler as 4 ou 5 alternativas e tem que optar por uma delas. Não existe esforço de escrita. Logo, não existe esforço de rememorar o conteúdo. Por isso que os resumos acabam sendo mais eficientes para quem vai fazer provas mais teóricas, mais discursivas e não objetivas. Eu não estou dizendo que elaborar resumos não servem para prova objetiva, mas conta muito com o elemento da sorte, do enunciado, do texto está muito próximo ou muito relacionado ao tema em que ele realizou o resumo, diferente de uma prova argumentativa. Se numa questão a pergunta não tiver absolutamente nada a ver com as estruturas gramaticais, com as estruturas de escrita que ele utilizou no resumo dele, ou mesmo no texto base de estudo, ele pode, no momento da elaboração da resposta, trazer isso e trazer uma resposta, inclusive, muito mais enriquecida. Então, resumo pode usar? Pode. É que nem grifar, mas saiba tirar proveito disso. Se você sabe que o seu professor coloca provas objetivas e também questões objetivas e múltipla escolha e argumentativas, utilize várias maneiras de estudar. Leitura. A leitura também é muito intuitiva. Todo mundo que teve que estudar alguma vez na vida, teve que ler alguma coisa em primeiro lugar. Para eu aprender aquele conteúdo de matemática, biologia, português, sei lá, você precisa ler antes de ir para a prática. Então, uma leitura atenta já é meio caminho andado, tá? O ponto é, ler uma vez só não garante assimilação de conteúdo. Não adianta, gente, não adianta. Eu tô aqui com um texto, entendeu? Eu li esse texto várias vezes, eu tô tentando falar o que eu aprendi do texto que eu elaborei pro roteiro aí desse vídeo. Da mesma maneira, se eu lesse uma vez só isso aqui, eu não conseguiria verbalizar para vocês todo o conteúdo produzido. Da mesma forma, se você tem um livro de biologia, se você tem um livro de química, se você está estudando para segurança do trabalho, se você, sei lá, está se qualificando para submarinista, enfim, existem os manuais, os livros básicos da sua área de estudo ou para aquela avaliação que você vai passar. A simples leitura não garante resultado. Agora, ler e reler conteúdos. E aí lá no início do vídeo eu falei com você, associar maneiras de estudo. Você leu de uma vez, leu de segunda, grifou algumas coisas. Se agora você passa a ler apenas as partes grifadas, depois você volta a ler todo o conteúdo. Isso vai criando caminhos neurais e aí sim, porque você está com a atenção focada na leitura, a atenção focada no que você grifou, no que você chamou a atenção para você e repetidamente entra em contato com esse conteúdo, as chances de assimilação são maiores. Numa escala, nesse artigo, eu achei muito bacana porque eles deram uma escala, né, das ferramentas menos eficientes para as mais eficientes. Então, grifar, leitura e o outro que eu falei, que eu já esqueci, resumir, são as formas menos eficientes. Das mais eficientes são as que envolvem um esforço. A leitura, porque as pessoas na maioria das vezes começam a ler e daqui a pouco estão pensando, sei lá, no que vão comer amanhã, elas acabam perdendo o fio na meada, o que demanda mais leitura sobre o mesmo conteúdo, tá? Mnemônicos. Mnemônico é uma palavra que vem do grego, de mnemosine, que é uma titânide, filha de Urano e Gaia, agora o meu lado historiador especializado em Grécia. Então, mnemônico vem de mnemosine. Mnemosine é uma personagem da mitologia grega, né? E que é a personificação da memória, trazendo para o prático. São siglas ou frases ou palavras criadas que remetem a um conjunto de ideias ou conceitos. E aí, para você o quê? Memorizar. Isso é muito comum em concurso público, por exemplo, né? Ela cria uma palavra que não faz o menor sentido, uma palavra que não existe, e aí essa palavra que não existe, cada letra ou cada sílaba remete a uma parte de um conteúdo que ela quer lembrar. Às vezes a palavra até existe, pode ser assim, cadeira, aí K significa alguma coisa, o D significa outra, o I significa outra, o R com A significa outra, e assim vai. Isso pode ser também utilizado em partes de exatas. Com certeza você que está me assistindo, se já está no ensino médio, já saiu do ensino médio, já teve aquele professor seu de física, de química, que pegava aquelas fórmulas todas e transformava em palavras ou em frases. E aí cada letra da palavra, ou cada sílaba da palavra, ou cada palavra da frase remetia a uma parte da fórmula. E aí você montava a fórmula para poder recordar aquele mundo de fórmulas que a gente tinha que decorar. É a mesma coisa, isso é um mnemônico. O que essa pesquisa diz? Os mnemônicos são eficientes? São, desde que a palavra ou a frase que você crie faça sentido para você. Se você começar a criar um monte de palavra que não existe, se você começar a inventar assim, limpe, cadeira, Darth Vader,
Isso pode não fazer menor sentido. E às vezes a palavra não faz sentido nem com o conteúdo que você está estudando. Então, é eficiente? É. Como todas as outras formas. Das outras 3 anteriores que nós falamos, o mnemônico é mais eficiente. Mas no conjunto total de técnicas analisadas por essa pesquisa, ela fica ali no meio porque ela depende que a palavra ou a frase que você crie, a sigla que você crie, faça sentido para você. Por isso que às vezes aproveitar mnemônicos de outras pessoas pode não ser bacana, porque aquilo não comunica com você. E outra, a pesquisa também aponta que usar mnemônicos precisam ser muito objetivos. Não adianta você criar um mnemônico para um concurso que só vai fazer ano que vem. O mnemônico ele precisa surgir um espaço de tempo muito curto, seu para a prova. Então a prova é daqui a 1 mês. Você já pode começar a pensar em mnemônicos. O seu teste é daqui a 2 semanas. Você começa a pensar em mnemônicos, porque o seu cérebro não vai reter aquela informação, aquele conjunto de mnemônicos para sempre, tá legal? Mapas mentais. Os mapas mentais foram criados por um psicólogo inglês chamado Tony Buzan, em que você possui um conceito, uma palavra, uma ideia, e ela fica no centro da sua argumentação, da sua elaboração, e a partir dele surgem, a partir dela, desse conceito, surgem ramificações. Como é que funciona? Você pega uma folha de papel ou a tela do seu computador, o seu caderno, sei lá, onde você preferir, onde você achar melhor. Você vai escolher um conceito, o tema central do qual você quer aprender, você vai colocar no centro, e bota o mapa mental aqui pro pessoal ver. É isso aqui. Bom, você vai pegar esse conceito, você vai colocar no centro e a partir dali surgem as ramificações relacionadas àquilo. Então, vou pegar o meu tema de área, né, que eu sou professora de História. Revolução Francesa. Se eu fizesse um mapa mental sobre a Revolução Francesa, eu colocaria a Revolução Francesa no centro e começariam a surgir ramificações. Então, França, século XVIII, crise econômica, absolutismo. E para cada uma dessas setinhas, eu colocaria cores diferentes, poderia colocar miniaturas de fotografia, colocaria, de repente, determinados conceitos, citações. A ideia é você condensar um conteúdo de maneira visual. E no momento em que você condensa esse conteúdo, enxuga esse conteúdo e cria associações, você vai criando uma relação de causa e efeito partindo de um centro. Você pode usar isso em biologia, você pode usar isso em física, você pode usar isso em matemática, você pode usar isso em geografia, você pode usar isso para fazer, inclusive, resumo de livros paradidáticos. Existe um tema central do livro paradidático e a partir daí os destinos de cada personagem. Você pode utilizar mapa mental para decidir que carreira que você vai fazer, porque aí você se coloca no centro do mapa mental e você vai puxando cada um dos fios. Se eu fizer medicina, se eu fizer enfermagem, se eu fizer odonto, se eu fizer não sei o que, e cada uma dessas setinhas você pode colocar os prós e os contras, e no final você vai ter um mapa literalmente montado em que você vai rapidamente relacionar aquelas informações até ter uma tomada de decisão. Voltando para o estudo, se você utiliza mapas mentais para provas, por exemplo, depois que você de repente leu, resumiu, fez exercício, fez tudo lá que você deveria fazer, elaborar um mapa mental é a sua forma de, vamos ver o que eu aprendi desse conteúdo? E aí você transforma todo aquele conteúdo num único mapa mental. Você pode inclusive fazer o mapa mental junto com o seu material, consultando, trazendo informações novas, vai lá no Google, vai num livro, vai lá no caderno, consulta o seu professor, monta aquilo tudo e na véspera da prova, um dia antes da prova, 1 hora antes da prova, abre aquele mapa mental e todas as informações estão ali. Você rapidamente acessa aquilo que é fundamental para o tema que você escolheu. Então, assim, é uma ferramenta de grande valor. Se você não quiser fazer porque você não é bom em desenho, não tem problema, amigo. Não é bom em desenho, não tem problema. Existem aplicativos, eu vou colocar uma sugestão aqui embaixo também na descrição do vídeo, de um aplicativo absolutamente gratuito e que você pode utilizar, fazer esses mapas mentais, salvar em PDF, salvar em JPEG, BMP, em várias extensões e ter isso com você. E aí você leva no seu computador, você leva no seu celular, você leva no tablet e te ajuda a rapidamente acessar aquele conteúdo. Dentro da pesquisa dessa de 2013, que saiu no Sage Journal, os mapas mentais foram classificados como excelentes, porque já existe um esforço cognitivo em cima da atividade do estudo. Perguntas elaborativas. Essa é outra técnica fantástica que nesse artigo foi super valorizada, que é o ato de você criar perguntas a respeito de informações do texto. Ou seja, é substituir o que, quando, quem, pelo porquê ou pelo como, mais até do porquê do que o como. Por que isso? Quando você simplesmente faz um questionário, e aí, recado para os pais que estão assistindo esse vídeo,
pelo santo amor de Nossa Senhora dos professores desesperados, não peça pro seu professor, seu não, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, da criança, do adolescente que está sob sua responsabilidade, sob sua tutela. Não peça para esse professor fazer questionário, amiga. Não faz isso com o professor, não. E o professor, por favor, professor que está me assistindo, se você ainda manda questionáriozinho de o que é, o que foi, quando foi, amigo, isso tá lá no tempo do ronca, amigo. Isso tá no tempo do biquíni de bolinha amarelinha que a minha avó usava. Que já tá... Deus a tem, entendeu? Acabou, isso acabou. Hoje em dia, questionário é o tipo de atividade, apesar de ser uma atividade prática, né? O aluno tem que responder e tal, mas isso já acabou. Por quê? O que é? O que foi? Quando foi? O que é isso? Quando foi? Tal data? Quem foi? Não tem nada cognitivo que o aluno desenvolva, elaborativo que o aluno desenvolva na resposta. Agora, perguntas elaborativas demandam do aluno a criação de um argumento. E ao criar um argumento, o conteúdo se sedimenta. Você acabou de ler lá um exemplo. Eu até escrevi um exemplo aqui, né? Mas enfim, vou ler o exemplo aqui para poder vocês entenderem, né? Portugal realizou as grandes navegações a partir do século XV em busca de rotas alternativas para chegar às Índias para comprar especiarias. Básico. Se você pergunta, o que fez Portugal? As grandes navegações. Quando Portugal fez as grandes navegações? Século XV. Agora, se você pergunta por que Portugal fez as grandes navegações, e aí você vai falar, para achar um caminho alternativo para as Índias, atrás das especiarias que eram super valorizadas no comércio mediterrâneo. E aí, meu amigo, você vai embora. Porque no momento em que você cria a pergunta por que, você gera congruência. A gente pode falar isso em outro vídeo. Você gera congruência. Por quê? Você tem que responder. Porque quis. Porque Deus quis. Porque sim. Isso em matéria, história, geografia, português, matemática, física, química, engenharia, física 2, sei lá. Não existe. Por que determinado fenômeno acontece? Quando você cria o porquê, você cria uma demanda de criar uma argumentação. Ficou esquisita a frase, mas vocês estão entendendo, né, que eu tô falando. Então tá tudo certo. Ou seja, você remonta, você pega todo o conteúdo e transforma numa frase, transforma numa explicação. Então, se você é aquele adepto da leitura e também gosta de grifar, tá bom, vai lá, lê o seu livro, grifa o seu livro e em vez de sair o que é, quando foi, como for, bota por que determinada coisa aconteceu. Por que esse fenômeno químico acontece? Por que eu não posso misturar o gás X com o gás Y? Por quê? Crie sempre o porquê. Utilize a pergunta por quê. Faça indagações argumentativas, perguntas elaborativas, porque a partir disso você vai trazer o conteúdo que você estudou, elaborar uma explicação e no momento em que você estiver fazendo a sua atividade, a sua avaliação, a sua prova, mesmo em atividades de múltiplas escolhas, tá? Você vai conseguir rememorar aquele conteúdo com muito mais facilidade. Autoexplicação. Adoro essa técnica. A autoexplicação, ela se mostrou uma técnica muito eficiente porque ela ajuda você a assimilar conteúdos mais abstratos. Você se força a se autoexplicar o que você acabou de falar. Vamos para a prática, né? Imagina que você está estudando e que você é apresentadora de um telecurso. Quem é da década de 80 vai lembrar. Telecurso 2º grau, telecurso 2000, lembra? Então imagina que você está lendo um determinado conteúdo e que você vai explicar. Eu fazia isso direto. Eu lia aquele conteúdo e eu começava a falar como se eu estivesse apresentando um programa. Ou eu pegava aquele texto que eu estava lendo e lia em voz alta, com as ênfases e pausas, como se eu fosse apresentadora de um programa. Gente, eu sei que, assim, uma adolescente de 15 anos fazendo um negócio desse é uma coisa meio surtada, né? É verdade. Mas eu juro, eu fazia isso. E funcionava. É como se na minha frente tivesse um teleprompter, sabe? Aquele equipamentozinho que jornalista utiliza para ler as notícias. É a mesma coisa. Eu colocava o livro na frente, colocava o meu caderno na frente e lia como se eu estivesse explicando. Ou eu lia aquele conteúdo e tentava explicar para mim aquele conteúdo, aquele tema que eu acabei de ler. Outra coisa que muitos alunos fazem é explicar para o colega, o que dá na mesma. Muitas das vezes na véspera da prova, junta aquele, né, o nerd, o CDF, o que sabe aquele conteúdo, não necessariamente todos os outros, mas aquele conteúdo, e aí fica aquela patota no redor do menino, da menina, e ele começa lá a explicar, falar, fazer acontecer. Quando ele ensina para o colega, na verdade, ele está autoexplicando, porque ele está escutando a explicação dele, praticando a explicação dele e ele está passando isso para o outro. Eu não sei quem falou, eu não sei, Izzy, se você descobrir, por favor, você coloca aqui a referência, mas eu não sei, né? Que para saber se você aprendeu algum conteúdo de fato, você precisa ensinar esse conteúdo. Então, autoexplicação, método super eficiente, segundo essa pesquisa, e na prática também muitas pessoas já comprovaram esse método. Por último, mas não menos importante, na verdade, segundo essa pesquisa, é a mais importante, é a prática. É isso mesmo, fazer exercício. Toneladas e toneladas de exercício. Eu sei, você detesta fazer exercício. Eu detestava fazer exercício. A torcida do Flamengo, do Corinthians, do Brasil,
O Barcelona odeia fazer exercício, mas os exercícios são necessários. Por quê? No momento em que você pega questões sobre o tema que você está estudando, existem questões com níveis diferenciados de dificuldade, questões discursivas e múltipla escolha, questões que correlacionam, que bota VOF, que tem que justificar. Os distintos formatos de exercícios fazem com que você tenha que pegar o seu conteúdo e adaptar a realização desse exercício. Então, se você tem lá uma fórmula de Bhaskara, você tem lá um conjunto de números, você tem que lá achar o delta, aquela coisa toda e achar o resultado lá final. Beleza. Quando você faz esse exercício, você consegue assimilar não só a fórmula, mas a aplicação da fórmula. Aí você vai para um exercício de múltipla escolha. Nesse exercício de múltipla escolha, talvez a alternativa não seja exatamente o resultado de Bhaskara, mas para chegar lá você passou por Bhaskara. Então, você vai testando o mesmo conteúdo em distintos níveis de exigência, de dificuldade e de escrita mesmo. Então, prática, exercício é fundamental. E olha, eu escuto muitos professores falarem que prática só serve para áreas de exatas. Então, é física, química, matemática, né, desenho geométrico, né, educação artística, como alguns chamam, álgebra, geometria, enfim. Nada disso. A prática serve para todos os exercícios. É para história, é para geografia, é para sociologia, é para cálculo 1, é para cálculo 3, é para linguística. Você só sabe que aprendeu um conteúdo quando te apresentam um desafio, quando te apresentam um exercício e você consegue resolver baseado em conteúdos, em repertório de informações que você assimilou anteriormente. Se você faz um exercício e você para, você não consegue realizar, ou você caminha na resolução e você para no meio do caminho, é porque está te faltando ou interpretação ou mais daquele mesmo conteúdo. Então, a prática, o exercício, ele te sinaliza aonde você precisa dar mais ênfase de estudo, dar menos ênfase, aquilo que você tem mais ou menos facilidade, as questões que você tem mais ou menos facilidade, se você é melhor em questões discursivas, melhor em correlacione, melhor em múltipla escolha, optativa e assim sucessivamente. Não testar esses conhecimentos não garantem assimilação, motivo pelo qual essa atividade, a prática de exercícios, ficou nos primeiros lugares, segundo essa pesquisa. Concluindo, não acredite no que eu estou falando. Teste. Você tem aí um repertório de técnicas de estudo. Pega essas técnicas, testa com você, coloque em prática e veja aquela que é mais eficiente para você. Nós somos pessoas diferentes, com graus de instrução e cognição absolutamente diferentes. Ninguém é burro, as pessoas são plurais. Então, a mesma forma de estudo que funciona para um grupo não vai funcionar para outro. Uma coisa que preciso ressaltar: essas técnicas muitas das vezes vão te ajudar na memorização de conteúdos e não necessariamente na aprendizagem. Tem uma diferenciação. Agora, pode ser que você faça esse método tão eficiente, pode ser que você encontre uma forma de estudo tão bacana, o seu número certinho, que de repente você retém essa informação para sempre, tá? O mais bacana dessa história toda é você estar presente, atenta a você, às suas notas, ao objetivo final, ao que você deseja alcançar com essas práticas de estudo e efetivá-las de fato. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Se você conhece uma pessoa que está fazendo aí concurso, está fazendo vestibular, você está fazendo uma prova, precisa fazer um teste recentemente, vai passar aí por uma avaliação, então compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa, tá legal? Um beijo, tchau!